Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor para você que está acompanhando esse podcast. Nós vamos hoje para o capítulo 5, vamos fugir ou entrar? Agora sim, eu sei do que se trata. Nós estamos no livro Os Caçadores de Deus, de Tom Tinney. O capítulo 5 ele começa logo com essa pergunta bem forte, vamos fugir ou entrar? Por quê? Porque o povo de Israel, eles foram conduzidos pelo deserto pelo deserto até chegar no Monte Sinai. O Monte Sinai era um monte onde Deus encontrava-se com Moisés, mas Deus não estava querendo só encontrar com Moisés. Deus estava querendo se encontrar também com o seu povo. Só que a passagem que ele vai trazer o destaque aqui é que o povo subiu Moisés, deixa eu ver se é esse versículo de Êxodo 19, do 3 ao 6, ele diz assim: subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis o reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ou seja, Deus estava agora pedindo ao povo para ter uma intimidade maior com ele. Não apenas ter um mediador ali no meio para levar recado, trazer e tal, que era Moisés no caso, né? Ele queria intimidade com o seu povo. Só que chegamos a um monte da decisão. Chegamos lá no monte, Deus disse: venham. Só que a resposta do povo é: não, porque nós vamos morrer. Deus não disse para Moisés que se alguém visse a face de Deus não poderia viver? Só que ele destaca aqui que o que Deus estava querendo dizer não era se afaste. Ele estava querendo dizer era: você tem que morrer. Que nós falamos no encontro passado, né? Morrer para o mundo. Só que o povo não entendeu isso. O povo era morrer mesmo e ficaram com medo e fique lá. Nós não mande só o recado mesmo. Quer dizer, e Deus ficou ali, de certa forma, até sentido, vamos dizer assim, porque ele queria era intimidade. Porque Moisés foi. Entrou na nuvem escura, na nuvem de glória, onde tinha trovões, onde a voz do Senhor era pesada, era densa e tal, mas ele não teve medo. Não teve essa. Quando Deus disse: o homem não pode me ver e viver. Não, mas eu quero ver a tua glória. Ou seja, ele não entrava nessa. Foi muito parecido com aquela passagem da mulher com a mulher cananeia, que ela vai até Jesus e ela vai e diz assim: Senhor, abençoa minha filha. Parece que ela estava endemoniada, parece, né? E Jesus vai e prova a fé dela e diz: não, mas eu não posso tirar da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ou seja, Deus ele joga ali uma prova para ver como você reage. E às vezes ele fala até uma palavra dura, mas não que você pegue a palavra e saia. Ah, bom, ele me chamou foi de cachorro. Então, no caso de Israel, ele disse que nós vamos morrer, então vamos sair. Não, ele estava querendo era que realmente a gente tivesse amando tanto a ele a ponto de não se importar com as coisas dessa vida. E como no Evangelho vai revelar isso, que aquele que não negar a si mesmo e não morrer para esse mundo, não é digno dele. Então, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, morrer a cada dia para esse mundo, para as nossas vontades. E eu acho tão lindo falar disso, porque assim, com tudo isso que eu tenho passado, não só recentemente em relação a celular e nem nada, mas tudo que o Senhor tem preparado, eu sinto que eu me sinto mais ousado para morrer, né? Eu me sinto mais ousado e por isso que eu peço ao Senhor para aumentar a minha fé, porque eu sinto que Ele está me fazendo viver mais para Ele e menos para o mundo.
Então, por isso que eu nem me importo, eu digo sim, aumenta a minha fé. Então, chegamos ao monte da decisão. Seu caráter, Deus tirou do Egito e disse, agora... Deus tomou os escravos, é o que Deus tem feito com nós e fez com o povo de Israel. Deus tomou escravos, analfabetos e sem autoestima, plantou neles o seu caráter, colocou sobre eles o seu nome. Deus os tirou do Egito e disse, agora farei de vocês um povo. Ele estava literalmente constituindo uma noiva. E uma noiva é para ter contato. Não é fácil, mas o Senhor conduziu os descendentes de Abraão até o pé do Monte Sinai. E nós já comentamos sobre isso. O povo murmurou, e não tem água, e não tem carne, e a gente quer voltar para o Egito. Assim, dá trabalho Deus tirar do Egito e colocar nós diante do Monte Sinai. E isso serve para nós também. Até nós chegar no Monte da Decisão, no Monte Sinai, Deus dá um trabalho para tirar os carrapichos da gente, para tirar a falta de fé da gente, a murmuração que de vez em quando... Quer dizer, até Deus fazer que a gente chegue ao Monte Sinai é os 40 anos rodando no deserto, né? Então, isso aqui eu leio para lá e entendo para cá também, para nós. Deus tem um trabalho para fazer a gente chegar lá. E aí quando ele chega, pronto, agora é a hora da manifestação da unção, da glória, o monte fumegando, a glória de Deus. E não é só para viver um culto abençoado. Ele quer para ele conviver todo dia como noiva. Íntimo, né? E não a situação... Chamados para o coração de Deus, na página 58. Porque ele não quer simplesmente que a gente fique procurando a mão dele. O que tem na mão dele? As bênçãos, né? Como a gente já falou no encontro passado. Ele quer que a gente tenha contato com o coração dele. Sinta o que está no coração, na intimidade com Deus. Embora Deus lhe tivesse prometido uma terra, a bênção não era um pedaço do chão. Deus o chamou para ele. Não é só para a bênção lá da terra. Um lugar prometido nele, em seu coração. Ele o chamou para o lugar da aliança, um lugar de intimidade com o Criador. Do jeito que ele tinha com Adão e Eva no Jardim do Éden. A Bíblia diz que na viração do dia lá vinha Deus. E ali, claro, Adão e Eva não morriam porque eles não estavam no pecado. Eles não tinham pecado. Hoje é perigoso a gente ver realmente Deus face a face e morrer porque nós somos pecado. Isso. Então, Adão e Eva não tinha isso. Aí Deus vinha pessoalmente, caminhava ali de mãos dadas. E a Bíblia diz na viração do dia lá em Gênesis, né? Então ele quer isso de volta. Ele não quer simplesmente, só tá abençoando. Não. Ele quer a intimidade com a sua noiva. Um lugar de intimidade com o Criador, um lugar que não havia sido oferecido a nenhum outro povo na terra naquele tempo. Eis o segredo da terra prometida. Pasmos que a ideia de um reino de sacerdote é exclusivamente neotestamentária, mas este era o plano original que Deus tinha para Israel. Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem ele as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor vai ficar à vista de todo o povo. Ele descerá sobre o monte Sinai. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Ou seja, em Êxodo 19, o verso 10, o 11, o 12 e o 13, que é o que eu li agora, Deus estava descrevendo. Eu quero é que subam todos. Até então só tinha subido Moisés para receber as tábuas, para ficar lá em jejum 40 dias e 40 noites, para ver a face de Deus, ou ele de costa e tal. Mas aqui agora ele está dizendo, eu quero que subam todos. Eu quero intimidade com esse povo todinho. Ou seja, Deus não tem essa questão de preferido, né? É só o pastor, é só fulano, é só cicrano. Mas a resposta do povo foi... Deus pretendia que todos os israelitas chegassem a ele no monte, mas eles não sentiram-se bem com a ideia. Não gostaram da ideia, não. Aí lá vem a resposta do povo. Agora você imagina como é que Deus recebe isso.
ele faz todo um projeto, e o ápice é igual um filme, né? Que a realização vai ser o encontro, né? Igual um filme quando termina com um casamento e foram felizes para sempre. Então Deus projeta tudo, faz tudo e olha, se prepara 3 dias, se purifica e tal, porque eu quero que suba todo mundo. A resposta do povo: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clamor da trombeta. E o monte fumegava, ou seja, era poder, né? Aí subiram. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, porque senão morreremos. Respondeu Moisés ao povo: não tem mais. Quer dizer, Moisés deve ter ficado numa sinuca de bico, como diz o ditado. Meu Deus, meu povo, eu estou experimentando isso, gente. Eu estou vivendo isso com Deus. Vocês estão com medo de morrer. Ele quer que vocês morram mesmo para esse mundo e tal, e vivam para Ele. Respondeu Moisés ao povo: não tem mais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós. E na verdade, quando a gente vê realmente Deus movendo no Sinai e tal, realmente não vem, né? Um temor sobre nós. E a gente se torna mais santa, a gente se torna mais pura, a gente se torna mais... O povo não quis. E ele explicou, Moisés explicou isso, né? A fim de que não pequeis. Gere um temor dentro de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se achegou à nuvem escura onde Deus estava. Ou seja, Moisés praticamente disse assim: rapaz, pois se vocês não querem, pois eu vou continuar. E entrou na nuvem, e entrou na glória, e tinha assim, trovão, relâmpago, trombeta, não sei o que, o altar fumegando, o monte fumegando, mas ele não estava nem aí. Eu acredito que dentro de Moisés, ele disse talvez menos parecido com o que disse Paulo no Novo Testamento: eu sei em quem tenho crido. Exatamente. Ainda que ele me mate como Jó, talvez, nele eu vou esperar, meu irmão. O meu negócio é para lá. Ou seja, né? Moisés, estava crendo na palavra de Deus, né? Deus não estava chamando ele, né? Não estava mandando não mandou ele se preparar 3 dias e tal. Exatamente. Era para receber. Então, se ele ia matar. É. E mesmo que matasse, sendo da vontade dele e tal. Exatamente, é o que eu estou dizendo, né? Ele estava como Abraão, né? Deus não pediu o filho, né? Isso. E Abraão fez tudo que ele mandou. Fez do mesmo jeitinho que ele mandou. E em nenhum momento Deus falou para ele que não ia matar o filho dele, né? Era uma prova. Isso. Mas ele continuou com o plano até o fim. E ele espera que a gente confie. Exatamente. Ainda que ter lá o negócio, o vulco, sei lá, o altar metal, mas se ele chamou... Exatamente, tem que confiar. Confiar. Eles viram os relâmpagos, ouviram os trovões e recuaram atemorizados. Eles fugiram da presença de Deus, ao invés de buscá-la, como Moisés fez. O estilo de liderança escolhido por Deus não os agradou. O Todo-Poderoso não amenizou a manifestação de seu poder para agradá-los. Ele se manifestou do jeito que ele é, poderosamente, com toda a intensidade, né? Nem tampouco fará isso hoje. Ou seja, se nós buscarmos Deus hoje em toda a sua intensidade, é assim que Ele quer se manifestar para nós. Ele não quer fazer meios termos. Ele não quer fazer de conta. Ele não quer simplesmente estar dando a glória para um medianeiro, um Moisés de hoje. Aí o Moisés vem brilhando o rosto e tal, e fala poderoso. Não, Ele quer ter o contato com a gente. Ele quer que o seu povo tenha intimidade com Ele, né? A igreja tem padecido do mesmo mal, esse mal de fugir, né? Ele quer dizer assim. Geralmente preferimos que um homem se coloque entre nós e Deus. As raízes desse medo percorrem um caminho de volta ao jardim do Éden. Adão e Eva se esconderam, temerosos e envergonhados, enquanto Deus esperava por uma doce comunhão. Quando eles pecaram também, eles se esconderam, né? Então, meio que isso já vem se arrastando no homem, desde o Éden. Depois do pecado,
Pronto, a gente ficou medroso. Quando Deus aparece no jardim, a gente aí se esconde. Por quê? Porque amamos mais a nossa vida do que a eternidade, né? Aí o próximo subtítulo ele pergunta, vamos fugir ou entrar? Aí vocês já entenderam, né? Que é sobre a glória e tal. Aí eu não vou nem apresentar esses resumos em que eu fiz, não. Esse aqui é interessante porque é um estudo que fizeram. Ó. Alguns estudiosos dizem que, passado do Monte Sinai, bastava uma marcha de poucos dias para alcançar a Terra Prometida. Acho que a gente já até comentou isso. A Terra Prometida não era tão longe. Mas Deus colocou o povo para rodar mesmo, para provar eles, né? O que fez demorar tanto? Sua resistência em se achegar a Deus. Deus demorou... Retardou, né? Para ver se eles se aproximavam, para ver se eles confiavam, para ver se quando faltasse água eles entendessem. Deus vai mandar água. Faltou comida? Deus vai mandar comida. Mas não, a resposta deles era sempre comparando, que eu acho que é horrível. É horrível, e talvez eu já entendesse que a gente estava falando algo sobre isso, né? Tipo pai que compara filhos, ou professor que compara salas. Eu não gosto de vocês... aquela sala é melhor. Ou um filho. Um filho sabe que... ama mais um do que outro. Fazer acepção, né? Então, o povo de Israel ficava comparando. Lá no Egito era melhor. Você imagina como é que ficava o coração de Deus. Fazendo essa comparação. Rapaz, quer dizer que eu trouxe vocês... Que chegou uma mensagem aí. Eu fiquei meditando sobre isso. Como é que Deus encarou isso? Quer dizer, eu estou levando vocês para a minha intimidade. Eu estou provando vocês, mas para que se manifeste o amor de vocês, para que vocês confiem em mim. Né? A roupa não envelhecia, a Bíblia diz, o sapato e tal, não tinha loja, não tinha essas cores no deserto. Deus estava provendo e o povo ainda não... Rapaz, era muito incrível. É muita... Acompanhando... Foi milagre demais, mas não foi suficiente. Não foi suficiente para alcançar o coração do povo. Parece que o Egito era maior. Na caminhada, eles ainda tinham uns que ainda iam se prostrar a outro Deus, né? No meio tinha algumas dessas situações. Teve o bezerro. Sim. Teve o bezerro, né? Tudo isso no meio desse povo que ia caminhando, né? Que Deus... A geração dos 40 anos... A maioria não entrou na terra. Ficaram lá, foram prostrados no deserto, né? Porque eu acho que foi na 10ª vez que eles provaram a Deus, que Deus se irritou e disse isso, vão ficar tudinho aqui. Então, só vai entrar os de 20 para baixo. Os maiores eu vou rodar até que morra o último. E o livro de Hebreus fala muito isso, assim, não endureçais o coração. Não tentais o Senhor teu Deus, porque Deus está ali, sempre mostrando as maravilhas. Extingar o espírito. Mas chega uma hora, né, que Deus dá um basta, né? Dá um basta. Ele é misericordioso e tal, mas... E tem muita gente hoje em dia que tá nessa de Deus é misericordioso, Deus não vai, só né? Um lado. Eu vejo muita gente. Só um lado amoroso de Deus. Exatamente. Né? Deus é amor, Deus é paz. Ele mas ele você não pode estar em todos os seus atributos, né? Tem amor, tem justiça, tem perdão, tem paz. O medo da intimidade semeou o medo do inimigo. Posso dizer o mesmo a respeito de muitas igrejas hoje e sinto que estamos em uma encruzilhada. Acreditamos estar longe demais para voltar, no caso para o Egito, ou muito cansados para prosseguir a viagem. A questão é, o que Deus diz? Aí ele colocou aqui 2 perguntas. Você e eu vamos fazer 2 coisas daqui para frente. A primeira, vamos crescer no relacionamento com Deus, custe o que custar, ou 2, vamos voltar para o lugar de onde viemos e continuamos a ser aqueles crentes viciados em programações, reuniões e sessões, fazendo tudo que as pessoas de bem como nós devem fazer. Quer dizer, aquela mesmice, não. Seria mesmice, mas eu ia usar outra palavra. Comodismo, talvez.
Era outro, a inércia de ficar no mesmo ritmo. Pronto, tá bom assim. Tá. O tá bom é que é complicado para o que Deus quer fazer, porque Deus é Deus de coisas novas. Ele não é Deus de comodismo, eu te colocar aqui, pronto, vai morrer aqui desse jeito. Não, Deus sempre faz novas todas as coisas, né? Nosso futuro depende da nossa visão. Se ousarmos dizer, obrigado, Senhor, mas onde está o resto? Tem que haver mais, mostre-nos sua glória. Nosso futuro será totalmente diferente. Eu acho que aqui resume esse subtítulozinho. Aí ele mostra um exemplo de Paulo. Paulo tinha essa perspectiva, nada de comodismo, nada de... né? Aí ele botou aqui Filipenses 3:13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, há sempre uma ideia de prosseguir, de buscar, de ir além, de olhar para Cristo, não necessariamente, né? As coisas que vão ficando para trás, vão ficando, né, para trás. Ai. Quando estivermos realmente famintos e desesperados, não precisaremos de intermediários. Temos que orar. Deus, estou cansado de assistir a experiência dos outros com o Senhor. Onde está a chave do meu quarto de oração? Vou ficar trancado ali até que eu mesmo possa experimentá-lo. Eita, é forte. É forte, né? Até o nome de igreja. Acho que como é o nome daquele fala? Assim, o estudo das letras, do sentido da palavra, sentido raiz, literal, a né? raiz de igreja é chamados para fora. Para fora. E é uma coisa que dá ideia de movimento. Nada de jorrar água só para ali, para dentro. Não existe essa. Quando fala de chamados para fora, me dá ideia de movimento. Muito movimento. Uhum. Esse movimento de realmente de sair, sabe? E quando a gente olha a vida de Paulo, ele literalmente... era para fora. Naquela época lá que não tinha avião, não tinha essa malha ferroviária que a gente tem hoje. E ele conseguiu viajar ali a Europa todinha, a Ásia em pouco tempo. E ele fez isso, falando de Jesus. Outro subtítulo aqui, eu só destaquei um pontinho. A triste realidade é que a maior parte dos cristãos não tem noção do que seja viver na presença constante de Deus, porque se recusaram a retirar as impurezas de suas vidas. E os que tentam retirá-las se detêm diante do legalismo. Às vezes elas até tentam fazer alguma coisa, mas vem aí o... Porque na verdade o legalismo é um dos piores mal que a igreja enfrenta, sabe? Realmente, e já foi combatido muito lá no Novo Testamento. Jesus, ele falava muito isso aí. Contra, né? E aí contra. E ainda hoje é como se fosse não vou dizer um fantasma, porque essa não é a palavra correta, mas ainda é algo a ser combatido, sabe? O legalismo o próximo acaba se tornando, não é verdade? Ouça os passos do Pai. Nesse subtítulo ele vai destacar que quando a gente é criança e que um adulto se aproxima, então a nossa pequenez ela é tão grande que a presença do adulto ela dá a ideia de um gigante. E às vezes isso pode trazer algum medo para a criança. Porque os passos de um adulto comparado a uma criança é como que fosse um gigante. Bum, 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 né? Então ele diz, quando o Senhor está se aproximando, ele é grande, ele é gigante e tal, beleza? Se comparado a nós, mas a vontade dele não é matar. Você já reparou como os passos de nossos pais pareciam mais fortes quando vinham em nossa direção? Principalmente se estivesse fazendo algo errado, ainda tem esse paralelo que ele faz aqui também. Era isto que os israelitas estavam ouvindo, os passos do Pai. O povo ficou de longe. O povo corria de um lado e Moisés corria para o outro, dizendo, venham. É o mesmo Senhor que está aqui, Ele só quer que nos aproximemos. Ele nunca fez isso antes. Eu já havia me aproximado antes, mas agora Ele quer que façamos isso juntos. As pessoas não querem compromisso sério com Deus. O avivamento nasce da intimidade. E tem um salmo, né, que fala assim, vinde e provai, que o Senhor é bom. E eterna a sua misericórdia.
Geralmente colocamos os carros na frente dos bois, queremos só o avivamento no sentido de mover, mas não a intimidade com o Pai. Ele compara isso com alguém, ele até diz para o leitor, você leitor, se chegasse um desconhecido para você e dissesse assim, eu quero ter um filho com você, mas não quero me casar com você não, eu não quero intimidade não, eu só quero ser o filho. Ou seja, quero fruto. Então, essa ideia de querer colocar o carro na frente dos bois é esse sentido. Nós queremos o avivamento, mas não queremos intimidade com Deus. Então, me dá teu fruto, mas não quero muito saber assim de ti, não. Claro que ninguém em sã consciência declara isso abertamente, mas as nossas ações, elas levam para isso. Tipo, vamos lá clamar, queremos avivamento e tal, mas o quanto estamos buscando isso no dia a dia? O quanto estamos honrando o Senhor com as nossas pequenas ações, inclusive negando o mundo e tal. O quanto queremos realmente o Senhor. A gente só quer aquele mover, aquele fogo. O avivamento vem da intimidade, ele quer dizer. É uma consequência dessa relação. Dia, né, da pessoa. Isso. Não é só coisa de momento ali. O avivamento que, por exemplo, a igreja vai ter um avivamento. Aí todo mundo se anima para ir, né? Para ser avivado. Mas o avivamento que Deus quer, ele já tem que vir. Ele quer queimar em nosso coração todo dia. Exatamente. Num cultozinho pequeno, você às vezes sentir mais do que num congresso grande. Exatamente. Eu não sei se vocês já viveram isso. Eu já, mas muitas vezes. E é muito lindo. É muito lindo você estar num culto. O livro que a gente estava lendo no passado, ele até dizia no último capítulo que o avivamento ele começa de dentro do quarto, de onde você estiver. Não só da igreja, porque não o movimento grande. Não é isso. Não é o pregador de fora que vai trazer um avivamento, mas sim o que está dentro de você. Complementa realmente isso aqui. E eu ia falar disso, né? Às vezes lá no Mucambo, né? Que aqui meio que a gente chegou, a Rafa foi fechar, saiu de novo. Mas lá no Mucambo, quando a gente estava na igreja, aí ia participar de um culto. Hoje é um culto de quarta-feira, pouca gente e tal. Olha, mas um ambiente, uma graça, uma liberdade. E eu só lembrando, meu Deus, não é todo congresso que tem um negócio desse. Ou seja, assim, não é congresso, não é festa, não é mover. Não estou dizendo que não se deva fazer. Essa não é a questão. Eu quero dizer que às vezes a gente olha muito pro quantidade, pro pregador, pro não sei o quê. E esquecemos de olhar pro Senhor. Porque o pregador tá lá, mas se ele não tiver a unção de Deus, e se quem tá aqui ouvindo também não tiver também no dia a dia, não vai pegar não, vai estar faz ele lá, tem que mandar de lá e mandar de cá, e aí o negócio aí vai. Aí tá nos dois afiados, vamos dizer assim, aí dá certo. Aí é que ele entra no próximo subtítulo, os crentes de incubadora, que não criam raízes, que são movidos só pela emoção. Acho que vocês entenderam, não preciso nem eu esticar muito nisso, porque é meio que a continuidade disso que a gente já estava falando. Se você tirar o ambiente adequado para aquele crente, a animação, mover, a alegria e tal, ele se desvia. Porque ele não está ali por causa da intimidade com Deus, mas por causa do ambiente, do oba-oba, né? Acho que esse é um dos exemplos que a gente mais vê, sabe? Exatamente. É o mais prático. Porque tu tá gravando? Podcast. Lá e cá, né? A confissão daqueles que o amam. Os que o amam não avaliam seu relacionamento com ele pela situação de sua vida financeira, glória a Deus, emocional, ou pelo aproveitamento do culto. Antes, eles fazem as palavras de Paulo. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Se eu estou com fartura ou passando necessidade. Era a situação que a gente estava falando antes aqui, né?
que eu disse da mãe. Mãe, se fosse pra nós perder o Senhor, aí sim, minha irmã, vamos sair aí no mato, doido, se rasgando, aí pode se rasgar. Aí pode entrar na depressão, que aí tem sentido. Agora, por causa dessas alteraçõezinhas e tal, Deus está no controle. Verdade. Eu acho que eu não vou mais falar, não preciso gravar. Nem vai. É o que nos diferencia do mundo, essa confiança em Deus, apesar de tudo. Apesar de tudo não dar certo, mas a nossa confiança está ali. A intimidade com o Senhor requer um certo nível de... Aí, no encontro passado, eu bati muito nessa tecla. Quebrantamento. Pois é do quebrantamento que nasce a pureza. O culto e entretenimento acabou, meu amigo. Deus está lhe chamando. Será que queremos subir ao monte? Porque Deus vai olhar dentro dos nossos corações e saber muito bem o que Ele vai encontrar. Temos que tratar não só de nossas ações exteriores, mas de nossas motivações internas. O Senhor chama à purificação todos aqueles que clamam por avivamento. É por você que Ele está procurando. Deus quer que você se aproxime, mas para isso Ele terá que tratá-lo. Isso significa que você terá que morrer. Esses processos, né, que eu vou passando e tal, eu me sinto assim, tipo, morrendo. E isso é bom. Né? Morrer para o mundo, morrer para essas coisas, tirar as nossas, né? E aí finalizando, e aí já vai encerrar esse capítulo maravilhoso. Eu vou ler o parágrafo todo, já que é o último mesmo. Deus convida você para um nível mais elevado de comprometimento. Esqueça os planos que já estão traçados. Deixe-os no altar de Deus e morra para si mesmo. Ore. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? É hora de deixar tudo de lado e cobrir-se com o sangue do Cordeiro. Nada pode sobreviver na presença de Deus. Mas se você estiver morto, Ele fará com que você viva. Se você quiser desfrutar da presença de Deus, tudo que tem que fazer é morrer. Quando o apóstolo Paulo escreveu, dia após dia morro, ele estava dizendo, dia após dia entro na presença de Deus. 1 Coríntios 15, verso 31, a parte B. Não fuja, entre. Bênção, né, gente? Esse capítulo, ai Deus, o trabalho que Deus teve para nos arrastar até o pé do monte. Terminou. O trabalho que Deus teve para tirar os carrapichos que nós tínhamos, né? E tal. E agora nós temos essa oportunidade, gente. E eu sinto assim que esse clube Deus vai levar a um outro patamar. Que Deus vai colocar ideias no nosso coração. Ele vai preparar a gente, vai levar a gente para outro nível. Não só de ficar estudando. Talvez um encontro de oração. Um momento de clamor, talvez. Não sei. Eu acredito que Deus vai preparar aí alguma coisa pra gente. Amém? Amém. Ai, graças a Deus.